Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com Claire Daly e Mick Wallace, dois membros do Parlamento Europeu da Irlanda, para discutir o que tem mudado na União Europeia. Então sejam bem-vindos, é bom vê-los novamente. Muito obrigado, Glenn. Sempre bom te ver. Então, na minha perspectiva, a União Europeia está quase irreconhecível agora. Depois de apenas alguns anos, a ideia original da União Europeia era promover laços econômicos entre os Estados europeus para criar relações políticas mais benignas e superar as guerras do passado. Hoje em dia, a antiga lógica econômica do bloco parece não estar funcionando. A UE se tornou cúmplice de genocídio. Agora está boicotando a diplomacia com a Rússia há cerca de 3 anos. E, em vez disso, o único caminho adotado são mais sanções e mais armas, mesmo que estejamos perdendo a guerra. A dissidência é reprimida sob o pretexto de combater a desinformação e a propaganda. E muito disso parece ter ocorrido sob o argumento da UE de que está se afirmando como uma potência geopolítica. No entanto, enquanto a UE afirma que é a fonte de sua relevância, na verdade está perdendo sua força e relevância econômica, política e moral no mundo. Em muitas partes do mundo, ela está até se tornando motivo de piada. Não era assim antes. Até recentemente, eu me perguntava, como você explica essa enorme transformação em um tempo relativamente curto? Bem, eu diria que a transformação não é tão dramática quanto você parece pensar. Nós diríamos que o projeto da UE já era um pouco assim há muito tempo. Só que suponho a máscara caiu nos últimos anos. Veja, assim como a OTAN foi criada em 49, não para proteger a Europa, mas para garantir que a Europa permanecesse alinhada com os interesses do Império dos Etousantes. E quando a UE foi formada, também foi uma questão de reunir os países e colocá-los todos em um mesmo grupo, uma espécie de Estados Unidos da Europa, em sua forma. E isso tornaria mais fácil para os americanos administrarem tudo isso. Normalmente, quando os Estados Unidos vão para algum lugar como a Síria, eles tentam fragmentar o país para poder controlá-lo. Mas na Europa, acho que eles quiseram colocar todos os estados em um mesmo cesto, para que todos estivessem em sintonia e alinhados fortemente com os interesses do Império Americano. E isso já acontece há muito tempo. Quero dizer, você está se referindo principalmente aos últimos anos, sob a supervisão da von der Leyen, que obviamente tem sido uma força muito negativa do nosso ponto de vista. Mas lembro que já em 2012 e 2013 a União Europeia se envolveu em uma missão no Mali e no Sahel. E tudo girava em torno do imperialismo e do neocolonialismo. Naquela época já estávamos gastando dinheiro e, obviamente, os franceses estavam mais diretamente envolvidos. Mas todo aquele projeto era uma loucura e estávamos gastando muito dinheiro com isso. Então, a Europa não mudou tanto assim ultimamente. Isso já vem acontecendo há um tempo. E eu suponho que para nós, e para você também, como sabemos muito bem, a guerra na Ucrânia foi um verdadeiro chamado de atenção, apesar de não ter sido tanto assim para a pessoa comum na Europa, porque a mídia fez um trabalho muito bom em controlar a narrativa sobre a Ucrânia. Provavelmente não tanto hoje em dia, mas ainda assim, você ficaria um pouco chocado com o número de pessoas que ainda acreditam na narrativa de que a Ucrânia está lutando pela nossa democracia. O que sabemos que não é verdade. A Ucrânia está lutando pela OTAN, está lutando pelo imperialismo ocidental, e eles estão em modo de autodestruição, mas isso é outra questão, certo? Mas eu diria que Gaza, mais do que qualquer outra coisa, expôs quem eles realmente são, já que apoiaram o genocídio 100%. Não houve uma palavra ruim dirigida a Israel. Não foi feito nada. E o que tivemos, talvez você tenha visto isso da UE, de alguns indivíduos da UE nas últimas semanas, meu Deus, é terrível que as pessoas estejam passando fome em Gaza.
a comida deveria ser permitida entrar. A comida deveria ser permitida entrar. Ah, sim, deveria, sim. Mas quero dizer, por que estivemos apenas dando bombas para destruí-los por tantos meses até agora? Quero dizer, tivemos muitos liberais dizendo, isso não é suficiente, porque eles estão começando a perceber que as pessoas estão absolutamente chocadas com o que estão testemunhando em Gaza. E a UE ficou para trás, já que apoiou o projeto sionista desde o início. E isso não era tão óbvio alguns anos atrás, mas na verdade é assim há muito tempo. Mas agora temos essas pessoas dizendo, meu Deus, talvez não devêssemos estar fazendo eles passarem fome, mas continuaremos a dar-lhes bombas e continuaremos a destruir suas casas. Vamos continuar garantindo que ninguém possa viver no lugar quando terminarmos. E eu suponho que é dessa UE que você estava falando, que agora foi exposta. Meu Deus, essa é a UE que deveria ser o projeto de paz depois da Segunda Guerra Mundial? Essa é a UE que era sobre uma união econômica? E agora é mais sobre geopolítica, promovendo os interesses do Império dos Estados Unidos. Quero dizer, paramos de comprar gás russo e pagamos várias vezes mais pelo GNL, que é sujo, com enormes emissões tanto do gás quanto do transporte marítimo que atravessa 5.000 quilômetros. E estamos dizendo, isso é uma boa ideia. E tivemos a von der Leyen nos dizendo que era mais barato, quando era uma mentira total. Enfim, é melhor eu parar de falar aqui. Não, quero dizer, acho que vocês dois estão certos, na verdade. Quero dizer, acho que o Mick está certo ao dizer que o que vemos agora é a máscara caindo. E tudo o que você descreveu no início, Glenn, é absolutamente chocante no contexto da propaganda que a UE espalhou desde a sua fundação, de que era uma união de países para promover seus interesses econômicos, de que era, como o Mick disse, um projeto de paz após a Segunda Guerra Mundial. E então, quando eles realmente se transformaram nesse tipo de objetivo geopolítico, bem, não temos interesses, temos valores. E quando vamos a outros lugares, vamos com nossos valores. E para ser justo, tivemos sorte em nossas posições parlamentares de poder viajar para muitos países. E é verdade, os países que foram colonizados pela Europa, e sabemos a devastação que foi causada lá, muitas pessoas nesses países diriam, bem, pelo menos os europeus deixaram alguma coisa. Os americanos agora estão saqueando, matando e ocupando, e nós não recebemos nada em troca. Sim, foi terrível com os europeus, mas eles deixaram algo. Houve alguns benefícios, e mesmo naquela época eles viam a Europa de forma favorável. Mas tudo isso acabou agora, principalmente por causa de Gaza. Mas o Mick está certo. As raízes disso não estão nos últimos anos. É preciso ver o projeto europeu como um movimento gradual, fatia por fatia, em direção ao que eles esperavam que fosse os Estados Unidos da Europa. Eu não acredito que isso vá acontecer algum dia. Mas pessoas de fora da União Europeia e de fora da Europa, especialmente nos Estados Unidos, olham para alguém como a von der Leyen e acham que ela é como Trump. Mas qualquer pessoa que vive na Europa sabe que ela é irrelevante. Ela é uma burocrata não eleita à frente da Comissão Europeia. Então eles nunca conseguiram o que queriam nesse sentido. Mas através do Tratado de Lisboa e da adoção de um papel jurídico em assuntos exteriores, com a criação, por exemplo, do cargo de alto representante, eles passaram a ter uma política externa comum. Nunca era para ser assim. Esse é o caminho. E a partir dessa transferência de poder dos Estados nacionais para a bolha europeia, que chegamos à situação atual, em que somos cúmplices de genocídio e fazemos tudo o que podemos para manter a guerra na Ucrânia, em detrimento das pessoas que vivem lá, mesmo que supostamente sejamos seus maiores amigos, alegadamente. Eu gosto dessa expressão, queda do véu liberal, porque muitas das políticas têm sido bastante consistentes, eu acho. Mas disfarçá-las com valores liberais, acho que esse é um ponto-chave que começou a desmoronar. Mas pelo menos no início dos anos 2000, toda a literatura,
a literatura acadêmica sobre a União Europeia girava em torno de discussões sobre se ela era um poder civil, um poder normativo, um poder moral. Em outras palavras, o debate acadêmico era sobre o quão grandiosa a UE é, ou por que ela é tão diferente dos outros. Mas é por isso que, especialmente agora, o que estamos vendo no Oriente Médio está sendo tão, digamos, prejudicial para a reputação dela, pelo menos. E não só em Gaza, mas na Síria, quando os massacres começaram e a UE realmente saiu, e bem, começou a culpar os alauítas por serem massacrados, por provocarem o governo, o que você sabe sobre Jolani é bastante. É notável, porém, que essa ainda seja a mesma UEPO. Mas eu queria te perguntar também sobre o reconhecimento agora da Palestina pelos franceses e britânicos. Bem, eles pretendem fazer isso em setembro, ou pelo menos é o que dizem. Li críticas, curiosamente, na mídia israelense, como o Haaretz, onde dizem que isso é apenas uma forma dos europeus procurarem uma desculpa para evitar sanções e lavar as mãos dos crimes. Eu queria saber como você interpreta isso. É apenas simbólico ou é um passo em direção a uma solução de dois estados? Como você está lendo essa situação? Bem, as pessoas de quem você está falando, vamos citar o Macron. Quero dizer, essas pessoas já perderam a credibilidade. Eles não têm credibilidade. É o tipo de coisa, quero dizer, do ponto de vista da maioria das pessoas que estão acompanhando a situação, ou se você realmente vive na Ásia Ocidental, isso não significa nada, certo? Quero dizer, como disse Ali Abunimah, ele tem um site palestino no Canadá ou nos Estados Unidos, não tenho certeza qual, mas ele disse, qual é o sentido de reconhecer um Estado que você nem sequer ajuda a existir? E o que isso significa? Quero dizer, por que vocês não param o genocídio? Quando o Hamas atacou em 7 de outubro de 2023, em resposta a vários anos de perseguição e opressão pelo regime israelense com o apoio do Ocidente, o Ocidente ofereceu a Israel tudo o que eles queriam para revidar contra a massa. Agora eles passaram 22 meses assistindo a um genocídio acontecer, onde Israel está tentando apagar o lugar do mapa. Eles estão tentando apagar o passado, o presente e o futuro do povo. Nunca, jamais, testemunhamos um genocídio sendo registrado antes. E mesmo aqueles que não foram registrados no passado, a maioria das pessoas que estudaram esses genocídios provavelmente diria que este tem sido pior do que os outros, o que é impensável. Então, quero dizer, esses caras, o primeiro genocídio acontecendo durante todos esses meses. E será que alguma vez passou pela cabeça deles oferecer alguma ajuda aos palestinos? Será que alguma vez passou pela cabeça deles fazer qualquer coisa para proteger os palestinos? Eles pediram à ONU para enviar uma força de paz para parar o massacre? Nenhum Estado-membro da ONU pediu o envio de uma força de paz para impedir o massacre israelense. Da mesma forma, nenhum Estado-membro da ONU rompeu relações comerciais com Israel. Se você quer impedir que Israel cometa crimes de guerra, pare de fazer negócios com eles e cale a boca até realmente parar de fazer negócios com eles. Porque você só está falando besteira. Enquanto você continuar fazendo negócios com eles, é só isso que eles se importam. E eles não vão mudar nada até você parar de fazer negócios com eles. O mesmo aconteceu com a África do Sul. A África do Sul só mudou quando o mundo os isolou. Eles pararam de jogar rugby com eles. Eles pararam de fazer negócios com eles, pararam de fazer tudo com eles. E então a África do Sul disse, sabe de uma coisa, vamos ter que acabar com esse apartheid. Agora, obviamente, não acabou completamente e nem tudo está perfeito, mas foi uma mudança enorme. Mas isso não aconteceu porque eles ficaram bonzinhos da noite para o dia. Foi porque a comunidade mundial os isolou. E a comunidade mundial não fez nada para isolar Israel. Nada. E se o Macron quiser reconhecer a Palestina em setembro, ou alguns outros também, até mesmo o Starmer, aquele absoluto, melhor eu nem começar, né? Mas que indivíduo decepcionante.
Mas isso não significa nada. E, de qualquer forma, a solução de 2 estados já morreu há muito tempo. Não vai funcionar. Como pode haver um Estado sionista vivendo ao lado de um Estado palestino e esperar que eles deixem os palestinos viverem em paz? Isso não vai acontecer. Não haverá paz enquanto houver sionismo. E, para falar a verdade, a única solução daqui para frente é uma solução de um Estado, onde todos, sejam muçulmanos, judeus, cristãos ou o que quiserem ser, todos possam viver na terra entre o rio e o mar e viver em paz, com direitos humanos e igualdade para todos. Mas, obviamente, dado o regime que temos em Tel Aviv no momento, e dado o comportamento dos colonos na Cisjordânia, estamos claramente muito longe disso. E isso não vai acontecer a menos que a comunidade internacional, a menos que a ONU crie coragem e comece a funcionar como deveria desde o início e comece a fazer algo produtivo para parar as atrocidades cometidas por Israel, monitorar o acordo. E Israel deveria ser isolado pelo mundo. As pessoas precisam parar de fazer negócios com eles ou eles não vão mudar. Mas no momento não estamos fazendo nada. E reconhecer a Palestina em setembro é uma piada, na minha opinião. Quero dizer, o governo irlandês reconheceu a Palestina no ano passado, com grande alarde. Mas foi exatamente pelos mesmos motivos que você sugeriu que os franceses e britânicos poderiam estar fazendo isso agora. É uma desculpa patética para o ato de cumplicidade deles nessa situação. E mesmo na Irlanda, onde as pessoas dizem, o governo irlandês é muito bom. O governo irlandês é muito bom em retórica de apoio à Palestina. Mas, na verdade, enquanto eles falam bonito sobre os direitos palestinos, o Banco Central da Irlanda tem vendido títulos israelenses para apoiar o esforço de guerra. Aumentamos nossa venda de produtos de uso dual para Israel, e nesse sentido, também somos cúmplices. Mas a cumplicidade da França, e especialmente da Grã-Bretanha, que, como foi revelado na última semana, teve suas aeronaves envolvidas no reabastecimento de aviões israelenses, que depois bombardearam Gaza, é clara. Eles não estão apenas permitindo o genocídio, os britânicos estão ativamente envolvidos nesse genocídio. Então, reconhecer um Estado onde ele praticamente desapareceu, no caso de Gaza, na verdade, é revoltante. É ainda pior. É como brincar com pessoas que já estão sendo famintas e humilhadas. É nojento. E felizmente o povo da França, e certamente o povo da Grã-Bretanha, consegue enxergar isso e se mobilizou. Pode parecer que isso não está fazendo diferença, mas eles se mobilizaram aos milhões para impedir isso. E eu acho que o simples fato de terem tido que proibir grupos como Palestine Action no Reino Unido, ou levar a banda irlandesa NICAP ao tribunal por terem uma bandeira sob a lei antiterrorismo, mostra que eles sabem que estão em terreno instável, que a vontade do povo está muito ao lado da Palestina. As ações do BDS e o tipo de sabotagem que o Palestine Action esteve envolvido podem se tornar um farol. E como o Mick disse, a única maneira de parar isso é isolá-los. Parar de fazer negócios com eles, boicotar, desinvestir, sancionar. É isso. Fim de papo. O que o Palestine Action estava fazendo era exatamente isso. E acho que é por isso que você vê essa repressão, a qual você se referiu antes, se espalhando pela Europa agora, para silenciar a dissidência, para silenciar o direito coletivo de se organizar, o direito de protestar, todos esses chamados valores que afirmamos proteger porque apoiamos o Estado de Direito e os direitos fundamentais, ao contrário desses regimes autoritários em outros lugares. Mas, na verdade, nessa batalha em que a Europa diz estar engajada, autoritarismo versus democracia, os democratas estão se tornando muito mais autoritários do que qualquer outro, pelo que posso ver. Glenn, você mencionou os liberais mais cedo, certo? Quero dizer, do nosso ponto de vista, vemos os liberais como sendo incrivelmente cúmplices desse movimento. Eles foram cúmplices no Partido Democrata nos Estados Unidos, onde agora os democratas e os republicanos, provavelmente há décadas, provavelmente desde a época do Clinton, são quase indistinguíveis. Mas em toda a Europa agora,
Quando estávamos no Parlamento Europeu, tínhamos os chamados S&Ds, tínhamos os verdes e tínhamos a maior parte do nosso próprio grupo de esquerda, os chamados liberais, e metade de vocês eram considerados liberais. Na verdade, todos vocês gostam de se chamar de liberais. Quero dizer, se esses são os liberais, certo? Bem, eu não quero liberais, certo? Esses caras são falsos, entende? Eles fingem que se importam com as pessoas sendo tratadas de forma justa. Mas sabe de uma coisa? Eles facilitaram o pior que aconteceu. Eles não só facilitaram coisas como o sionismo, não só facilitaram as atrocidades cometidas pelo Império dos Estados Unidos nos últimos 100 anos, mas hoje são cúmplices em facilitar o funcionamento do imperialismo financeiro no sul global. Toda a destruição que ainda estamos causando. Quero dizer, eles são cúmplices em permitir que o neoliberalismo ganhe espaço em todos os nossos estados europeus. Agora, as pessoas não querem falar sobre neoliberalismo. E quando costumávamos mencionar a palavra neoliberalismo no parlamento irlandês, eles diziam, Deus, não fale de neoliberalismo de novo. Eles não queriam que se falasse de neoliberalismo, porque, como Noam Chomsky disse há muito tempo, o neoliberalismo é o capitalismo sem luvas. E as atrocidades cometidas por essas entidades, com o apoio dos liberais na Europa, são chocantes. E não preciso dizer que, provavelmente, os maiores apoiadores da OTAN, nos nossos 5 anos no Parlamento Europeu, eram os europeus. Meu Deus, verdes, os verdes. Foi uma ruptura. Algo muito enganoso, de modo geral, quando todos esses líderes dizem, bem, estamos colocando toda a pressão possível sobre Netanyahu para levar em conta os direitos humanitários, enquanto aparentemente fazem tudo, menos realmente parar o envio das armas que estão matando essas pessoas. Fica-se com a impressão de que são incendiários se passando por bombeiros. É muito estranho de assistir. Só quero mudar um pouco o foco para as nossas guerras aqui na Europa, porque durante muitos anos, os europeus funcionaram aparentemente como uma força moderadora para os americanos. Ou seja, os americanos sempre pressionavam por mais militarismo, enquanto a UE era sempre um pouco mais cautelosa. Esse relacionamento, quando você olha para a Ucrânia, parece ter se invertido até certo ponto. Ou seja, os americanos estão, você sabe, conversando com os russos, discutindo possíveis caminhos para a paz, enquanto os europeus ainda mantêm, como disse Kaja Kallas, o boicote à diplomacia. Por que conversaríamos com Putin? Ele é um criminoso de guerra e não conversamos com criminosos de guerra. Quero dizer. Então, basicamente desistindo de... bem, pode-se apontar certa hipocrisia aí, claro. A questão é que ao longo desses anos, quando, por exemplo, os estossos quiseram expandir a OTAN para a Ucrânia em 2008, foram os europeus que resistiram com o argumento de que isso seria provocativo demais para a Rússia. Acho que foi a Merkel quem disse que isso seria interpretado como uma declaração de guerra. Mas hoje em dia, claro, você não pode dizer isso. Isso é propaganda russa. Agora, os mesmos europeus estão dizendo que, bem, a Rússia nunca se preocupou com a OTAN. Isso é só um argumento do Kremlin. Então, novamente, são as próprias palavras deles que agora estão denunciando. Então, como você explica a falta de vontade da Europa em tentar chegar ao fim dessa guerra? Por quê? Mais uma vez, quando falam em paz, falam em derrotar a Rússia, o que é, imagino, uma redefinição de paz de uma forma bem feia. Quero dizer, é realmente incrível o quanto eles avançaram. Quero dizer, quando pensamos na primeira resolução no parlamento, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, aquela em que apenas 13 de nós acabamos votando contra, não é que acreditássemos que a Rússia deveria ter invadido a Ucrânia. Nós realmente acreditamos que aquilo foi ilegal, segundo o direito internacional. Não deveria ter acontecido, mas entendíamos que a Rússia foi provocada e que aquilo era uma guerra por procuração da OTAN. Mas também votamos especialmente contra a ideia de enviar armas para um conflito. Isso é inadmissível.
Os fundamentos, por exemplo, da Constituição Irlandesa, e certamente da ONU, são de que você sempre deve tentar resolver essas disputas e conflitos por meios pacíficos. E armar, isso era totalmente proibido. Agora isso se tornou completamente normalizado. Então a trajetória que percorremos, desde quando a Europa, como você a categoriza, era vista como um pouco mais sutil, mais inclinada à negociação, até se tornar abertamente russofóbica. A propaganda anti-Rússia mais ridícula é divulgada por aí, algo que não teria ganhado espaço se não fosse pelo poder de amplificação da mídia, da grande mídia em toda a Europa, repetindo várias vezes essas mentiras, como se fôssemos marionetes de Putin, agentes do Kremlin, mesmo que nunca tenham encontrado uma palavra nossa em apoio ao Putin. Então acho que o motivo para isso é duplo. Acho irônico que neste momento da história tenhamos algumas das lideranças mais incompetentes e fracas tanto no nível europeu quanto nos Estados-membros. Mas isso também é consequência de uma espécie de sequestro pelo complexo militar industrial e pela OTAN, que ocorreu ao longo do tempo. Houve, e ainda há de certa forma, um certo diálogo dentro da União Europeia sobre a possibilidade, por exemplo, de um exército europeu. Tradicionalmente, de forma irônica, os britânicos ainda estavam envolvidos, porque eles entusiastas e nativos, mas não por obstáculo como um excesso da cordialidade do europeu. Então a sensação era de que uma vez que os britânicos saíssem, dias felizes, o surgimento de um exército europeu finalmente decolaria. Mas isso coincidiu também com, eu suponho, ao invés disso acontecer, o que tivemos foi o exército europeu se tornando a OTAN e a Europa sendo completamente absorvida pela OTAN, o que eles estão tentando resolver agora. Isso aconteceu por causa do Biden, depois do Trump, depois do Brexit. Eles disseram, precisamos dos americanos. Agora eles têm o Trump e estão dizendo, meu Deus, precisamos gastar mais com defesa. Os americanos estão nos abandonando. Mesmo que, como o Mick disse, toda a tática da OTAN era dividir a Europa e manter a Rússia e a Europa separadas uma da outra. Então sim, quero dizer, acho que eles são incompetentes. Acho que estão nas mãos do complexo industrial militar. E acho realmente lamentável que tenham abandonado qualquer papel que poderiam ter tido na diplomacia, que, como você disse, eles realmente tinham há alguns anos. Mas agora, se você diz isso, é demonizado como uma espécie de apologista da Rússia, um apologista do Putin, mas na verdade você está apenas apontando fatos históricos muito recentes, o que mostra o poder da mídia. É por isso que é tão importante termos conversas como esta, porque a grande mídia é tão culpada pelos crimes contra a humanidade que vemos agora. Toda essa questão está ligada à noção de democracia. Um ótimo exemplo disso, e já mencionamos isso antes, mas 2 vezes no primeiro ano da guerra, Claire e eu apresentamos uma emenda à resolução sobre a Ucrânia. Nossa emenda pedia que a UE maximizasse seu potencial para iniciar um diálogo diplomático com o objetivo de acabar com a guerra e estabelecer a paz. E em ambas as vezes, 80% dos eurodeputados votaram contra. 15% se abstiveram e 5% votaram a favor. Ou seja, você tinha 5% de mais de 700 eurodeputados de toda a Europa votando para acabar com a guerra e trazer a paz, e os outros não. E ainda assim, ao mesmo tempo, houve uma pesquisa apenas 4 meses após o início da guerra, em junho de 2022, em toda a Europa, que mostrou que mais de 70% das pessoas na Europa, naquele momento, queriam a paz, em vez de continuar a punir a Rússia. Porque tudo isso era sobre punir a Rússia. E mais de 70% das pessoas, apenas 4 meses após o início da guerra, apesar de todas as mentiras que a mídia estava divulgando, queriam a paz em vez de continuar punindo a Rússia. Esse número chegou a 80% em mais 3 meses. Então, enquanto tínhamos 80% dos políticos votando contra o fim da guerra e apenas 5% apoiando a paz, temos quase o oposto entre o público. Ou seja, o que existe é uma classe política que não representa
representa seus cidadãos. Agora você pode se perguntar, bem, como isso acontece, já que os cidadãos votam? Bem, ok. Quero dizer, sobre o que é o voto. Sobre o que é a democracia, certo? Quero dizer, o papel do dinheiro e a força dos partidos políticos, o poder que eles têm e o controle que exercem sobre a grande mídia, que faz parte do problema, não da solução, tem um enorme impacto sobre quem entra no Parlamento Europeu. Tem um enorme impacto sobre quem entra nos parlamentos nacionais e eles não representam mais o povo. Eles banalizaram tanto a política que você tem quase metade das pessoas na maioria dos países, e até menos em alguns, que nem sequer votam, porque não sentem que o processo político faz algo por elas que não as representa. E além disso, suponho que um grande problema é que, enquanto os partidos estabelecidos conseguem mobilizar seus membros mais fiéis para votar, eles os levam até a urna, se for preciso, eles têm o voto garantido. Os pobres, que são os mais maltratados, não estão votando porque acham que é perda de tempo. E os jovens estão desiludidos com o que vem assistindo há anos e também não estão votando. E esses são os dois grandes segmentos, porque temos uma enorme proporção de pessoas pobres em toda a Europa. Metade da população da Irlanda, e supostamente somos um dos países mais ricos do mundo, metade da população da Irlanda tem dificuldade para pagar as contas de casa no fim do mês. Find it difficult to pay their household bills at the end of the month. And yet we have E ainda assim, temos essa ideia de que, meu Deus, a democracia é maravilhosa. E como a Clary disse, adoramos criticar regimes autoritários. Sabe de uma coisa? Precisamos analisar seriamente o que consideramos ser nossa democracia, porque ela não está funcionando muito bem no momento. Se os interesses dos cidadãos são completamente ignorados e não temos voz em como as comunidades são administradas, em como nossos países são governados, a democracia deveria ser justamente o lugar onde as pessoas têm voz sobre como sua comunidade é organizada, como sua sociedade é estruturada, como seu país funciona. Isso não está acontecendo hoje. I'm glad you brought up Fico feliz que você tenha mencionado a qualidade da liderança e o estado da democracia, porque isso leva muito bem à minha última pergunta, que é sobre por que a qualidade da liderança caiu tanto. Yanis Varoufakis frequentemente se refere à Europa atualmente como o continente estúpido. E Kishore Mahbubani, ex-presidente do Conselho de Segurança da ONU, relembra a última conversa que teve com Henry Kissinger antes de sua morte, na qual eles discutiam exatamente isso. O que há de errado com a Europa? Ambos concordaram que a qualidade da liderança na Europa estava simplesmente despencando, o que é uma forma educada de dizer que estamos sendo liderados por idiotas, imagino. Mas agora, com esse recente acordo comercial entre o UE e Estados-Unidos e a falta de pensamento estratégico, parece que estamos sendo governados por slogans emocionais, em vez de qualquer coisa que faça sentido. Novamente, como explicamos isso? Vocês dois são as pessoas que têm se dedicado a esse tema nos últimos anos. Passamos todos esses 5 anos nos fazendo exatamente essa mesma pergunta também. E de certa forma ainda estamos nos perguntando, porque acho que todo esse discurso liberal de que você falou é na verdade apenas uma fachada para uma identidade inventada. E é uma distração. É isso que é. É uma tremenda distração que encobre o fato de que, no nível europeu, a liderança foi, na minha opinião, completamente e totalmente sequestrada por lobistas. Quero dizer, costumávamos destacar que quando estávamos em Bruxelas, havia 60 mil lobistas oficialmente registrados lá. Então estava começando a ficar um pouco parecido com o Capitólio. Essas são as pessoas que têm a atenção dos políticos na Europa, por exemplo. E são elas que ditam as regras. E então, dentro dessa bolha, você tinha nos Estados-membros uma liderança muito fraca que queria fazer parte dessa bolha. Porque, sabe, quando muitos líderes em nível nacional terminam, tínhamos muitas pessoas no Parlamento Europeu que eram ex-chefes do serviço militar em seus países
que foram primeiros ministros, ministros das relações exteriores ou algo assim, e eles são enviados ao Parlamento Europeu como uma espécie de presente de aposentadoria. E se você entra para a comissão, melhor ainda, é um grande fundo de reserva, onde você pode se aposentar, colocar os pés para cima e ganhar muito dinheiro fazendo praticamente nada, com lobistas dizendo que você é absolutamente brilhante. Então, acho que eles estão distantes do povo. Como Mick disse, nas eleições europeias, em alguns países, menos de 30% das pessoas votaram, em cerca de 7 países. Então, isso não é representativo. As pessoas estão desmotivadas. E mesmo assim, eles assumiram esse poder. Em pouquíssimos países, a liderança nacional enfrentou essa corrente dominante europeia. Muito poucos. E quando isso aconteceu, foram demonizados, e você sabe, chamados de nomes. Ah, nós odiamos o Orbán, ou seja lá o que for. Ou, nós odiamos o Fico. Ah, eles são terríveis. Mas então ignoramos pessoas na Bulgária que estão roubando o povo búlgaro, porque jogam o jogo e dizem as coisas certas para a Europa. Então, é uma pergunta muito difícil de responder, mas acho que é em parte um sequestro por lobistas em nível europeu e uma espécie de golpe silencioso para tirar o poder dos Estados-membros nacionais, para acostumar os líderes nacionais a trabalhar nessa bolha, do mesmo jeito que fazem com o pessoal do exército. Temos um comando militar conjunto, estamos todos juntos, jantamos juntos, nossas esposas e maridos se conhecem e é tudo muito amigável. Estamos todos no mesmo time e de repente eles esquecem que o verdadeiro time está em casa, nos seus Estados-membros, que eles estão jogando pela Europa, o que é diferente, sabe? Sim, a Tara mencionou o fato de que havia mais de 60 mil lobistas registrados só em Bruxelas. Quero dizer, esse é um número chocante. Havia 705 eurodeputados. 705 e 60 mil lobistas. E sabe de uma coisa? Se eles não tivessem tendo sucesso, seriam demitidos bem rápido. Então eles devem estar indo bem e causando impacto. Mas deixe-me garantir que nos meus 5 anos no parlamento, nenhum lobista jamais entrou no meu gabinete. Eu realmente não entendo por quê, mas não vi nada disso. Mas em termos de representação e do que aconteceu com a liderança e tudo mais, certo? Quero dizer, acho que a Grã-Bretanha é um ótimo exemplo. Você quase teve o Starmer sendo eleito em 2017. Ou melhor, o Corbyn, eleito em 2017. E foi o próprio partido dele, mais do que qualquer outra coisa, que o impediu. Mas a mídia acordou e, por Deus, eles não iam deixar isso acontecer de novo. E fizeram um trabalho em cima do Corbyn para garantir que, sob nenhuma circunstância, ele tivesse a chance de chegar ao poder e criar o que ele prometia ser uma sociedade justa, uma sociedade equitativa na Grã-Bretanha. Então, em vez disso, agora temos o chamado Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer. Keir Starmer. Vou te dizer uma coisa, pode parecer estranho para algumas pessoas, certo? Mas eu acho ele não só mais à direita do que o Tony Blair, que foi um criminoso de guerra e um neoliberal, mas sabe de uma coisa? Agora ele faz frente até a Thatcher, esse cara. Esse cara é perigoso, esse cara não tem princípios. Esse cara disse que estava tudo bem em Israel cortar água, comida e eletricidade de Gaza. Foi isso que ele disse. E esse cara é o líder do chamado Partido Trabalhista na Grã-Bretanha. Então, como ele chegou lá? Quero dizer, como ele conseguiu vencer aquela eleição? Bem, sabe de uma coisa? A grande mídia teve um papel enorme nisso. E aí voltamos a outra questão. Como a grande mídia se tornou tão cúmplice da agenda imperialista dos interesses do Império dos Estados Unidos? Bem, as pessoas deveriam saber que os americanos investiram muito para ter um papel de gestão sobre a mídia em toda a Europa. Eles estão investindo pesado em nossas universidades. Esses caras não estão tramando coisa boa. Tivemos o National Endowment for Democracy se gabando de gastar 200 milhões por ano promovendo mídia independente na Europa. Não vê? Promoting independent media in Europe. Independent media, they were buying the Mídia independente?
Eles estavam comprando o controle da narrativa. Era isso que estavam fazendo. E tínhamos os Estados Unidos gastando 40 bilhões de dólares por ano em todo tipo de coisa, e nem conseguíamos descobrir onde estavam gastando tudo isso. Mas também não era para coisa boa. Além de financiar ONGs em lugares como a Geórgia, com o objetivo de desestabilizar o local para garantir que eles se alinhassem ao Ocidente, em vez de manterem uma boa relação com a Rússia. Mas organizações como a National Endowment for Democracy, ou SID, corroeram nosso sistema na Europa de forma dramática. Elas causaram sérios danos e tenho que admitir que foram bastante bem-sucedidas. E isso é muito triste. They've been pretty successful, and that's pretty sad. Mick mentioned Margaret Thatcher, and I think Quero dizer, o Mick mencionou a Margaret Thatcher, e acho que esse é um exemplo muito bom, porque Thatcher e Reagan, que na verdade eram sionistas e extremamente conservadores, sem nenhuma simpatia pelos trabalhadores ou pelo povo comum, ambos impuseram embargos de armas a Israel por anos, mais de uma década, em resposta à guerra do Líbano. Atrocidades, sem dúvida, mas muito menos graves do que qualquer coisa que estamos vendo agora. E Thatcher foi citada dizendo que a lei internacional deve se aplicar a todos e eles se recusaram a vender armas para Israel. Veja até onde chegamos quando alguém assim faz isso. E isso era considerado normal naquela época. E são os social-democratas, os verdes e os liberais do Partido Trabalhista que estão permitindo um genocídio. Então o que temos como processo, para mim, é o colapso do capitalismo. É o fim dessa crise nos Estados Unidos e no capitalismo ocidental. Nós não tocamos na parte do mundo onde vive a maioria da população mundial, onde um novo amanhecer está surgindo, por assim dizer. Onde temos uma aliança fora do império e dos antigos países coloniais da Europa, onde vive a maior parte das pessoas do mundo. E nós, na Irlanda, certamente ouvimos muito mais notícias sobre a América, a Austrália e blá blá blá, quando na verdade são esses outros países que são dominantes e têm a maioria dos jovens do planeta. Acho que são essas pessoas que estão lutando para ser a liderança de uma nova alternativa. E o que vemos na Europa é a degeneração de um velho império que já passou muito do seu prazo de validade e não consegue nem levantar o ombro direito, como um tipo de senhor de um velho castelo infestado de gangrena ou algo assim. Eu não sei. Sim, e quero dizer, você raramente ouviria a mídia ocidental destacar o fato de que os países que abrigam 80% da população mundial não apoiaram as sanções contra a Rússia. Eles não apoiaram. Disseram, não, vamos permanecer neutros, não vamos participar disso. E estavam sendo pressionados pelos americanos, estavam sendo pressionados pelos europeus. Mas países com mais de 80% da população mundial disseram, não, não vamos entrar nesse jogo. As coisas estão mudando? E, infelizmente, aqueles que se comprometeram com o projeto da OTAN na Ucrânia ignoram o número de ucranianos e russos da classe trabalhadora morrendo na guerra, alimentando a guerra, garantindo que ela não pare. Mas esses países, esses são os antigos colonialistas da Europa. E temos os americanos. E depois temos países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Todos esses também foram construídos sobre genocídios. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, todos foram construídos sobre genocídios. E os britânicos e franceses na Europa, certo, enriqueceram cometendo atividades genocidas pelo mundo afora. Então, não é de se surpreender que eles não tenham feito porra nenhuma até agora. Ponto fascinante sobre a Thatcher, que até mesmo os falcões do passado agora seriam considerados brandos demais para a política de hoje, ao que parece. Também nos faz lembrar dos anos 90, quando havia todos aqueles falcões anti-Rússia dentro do governo dos Estados Unidos, que ainda assim eram bastante enfáticos ao dizer que expandir a OTAN seria provocativo e agressivo demais. Hoje, até mesmo sugerir que a OTAN poderia ter qualquer relação com o aumento dos temores na Rússia é imediatamente condenado como uma propaganda vil do Kremlin. É essa amnésia histórica. É fascinante observar e tentar entender o mundo em que vivemos agora.
E isso está presente em todo lugar. Acho que todo mundo está lidando com as mesmas questões que estamos enfrentando aqui. E é por isso que existe essa alienação em relação à política que vemos atualmente. Bem, obrigado a ambos pelo tempo de vocês. Sei que vocês são muito ocupados, então agradeço novamente por me deixarem ouvir as opiniões de vocês. É um prazer falar com você, Glenn. Muito obrigado e continue com um ótimo trabalho. Espero que a gente se veja na Noruega em setembro. Bem, sim, certo. Veja então. Ei, vem aqui, escuta. Diz pra eles que precisam baixar o preço da cerveja. Até mais. Obrigado, Glenn. Tchau, tchau.